Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Hoje eu vim dizer para vocês que eu me aposentei mais cedo. E o porquê eu me aposentei mais cedo. Eu trabalhei 20 anos em duas prefeituras, né? Passei em todos os concursos que fiz, né? Na escola que eu dei aula em Santos, eu dei aula 15 anos. Eu fui paraninfo 10 anos. E não fui mais paraninfo porque eu pedi para os alunos não me escolherem mais, porque os outros professores também mereciam, né? Qual era a frase que eles me atribuíam? Obrigado, professor Frank, por me ensinar a pensar e refletir. Há 2 meses atrás eu cruzei com um aluno. Ele me deu um abraço no ônibus, quase quebrou minhas costelas. É um negão de 2 metros de altura. O nome dele é Odilon. Ele morava numa favela em Santos, chamada Favela Pantanal. Na 7ª série, ele se sentia perdido, ele não sabia o que ia fazer da vida, ele era muito pobre. Eu falei, irmão, eu vim da mesma cepa sua, eu passei fome, eu vivi na miséria. Eu só fui entender que a cultura liberta, o conhecimento liberta. E aí eu fui aconselhando, passando livros para ele. Ele foi evoluindo. Na 7ª, na 8ª ele já estava bom. No 9º ano ele estava nos cascos. Conclusão. Ele passou sem fazer cursinho na Escola Técnica Federal. Me agradeceu. Aí, 10 anos depois eu cruzo com ele. Quem é o Odilon hoje? Um engenheiro de produção. Um negão que não tinha perspectiva de vida, né? Eu cruzo com ex-alunos economistas, administrador de empresa, tudo moleque de gueto. E eles me agradecem porque eu ensinei eles a pensar e a refletir, né? Quem diz isso, né? A minha parte está feita, estou ensinando, porque eu pensar e refletir, através da praxis ele vai buscar a cidadania dele, né? De repente, quando esse governo entra, começa a entrar esse papo de doutrinação. Professor doutrina, o tal de escola sem partido, Miguel Najib. Ele é tão canalha que no site lá tem o Paulo Freire. O Paulo Freire só tem 36 títulos de doutor honoris causa. Ele é reconhecido internacionalmente. Os caras colocam ele com chifre, de calcinho, o cara tira a moça, rasgam o livro dele, né? Porque eles têm um medo danado, né, do Paulo Freire, porque a educação do Paulo Freire é uma educação libertadora. Eles não defendem isso, né? O que eles pensam sobre a educação? Conteudista, que o Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, chama de conteúdo bancário, né? Você tem que ensinar o aluno a reagir. Eles pensam que o aluno tem que dizer sim, senhor, e não, senhor. Por quê? Porque o conservadorismo defende uma sociedade estática. Rico sempre rico, classe média e pobre, pobre. Você não tem o direito de ascensão social. E como você não tem o direito de ascensão social? Você nega uma educação de qualidade. E aí, de uma hora para outra, as mães que eram amigas minhas, pais, começaram a chamar de doutrinador, de comunismo. Eles não sabiam o que é comunismo. No 8º ano, quando você fala de Revolução Industrial, você vai falar dos antagonismos. De um lado tem Adam Smith, do outro tem Karl Marx. Você tem que falar, você não vai falar. Na verdade, a escola sem partido é uma escola com partido. Eles querem que você, à força, porque eles são reacionários, se torne um conservador. Né? Porque o conservador é o caminho do bem. Que não pensa em ninguém, que odeia pobre. Veja o exemplo. Eles aparecem na hora. Kim Catacoquinho é um conservador reacionário. É da escola sem partido. Quem que defende? Partido nazista. Arthur Duval é da escola sem partido. Catar, mulher vítima da guerra. E tem outros. Rafael Greca, lá, o prefeito de Santa Catarina. Quando um cidadão tem uma capacidade crítica e reflexiva,
Quando um prefeito como Rafael Greca fala que pela primeira vez, quando deu carona ao pobre, teve vontade de vomitar, ele nunca vai ter nenhum voto. Quando o Silas Malafaia perguntar para ele que valores você defende, burguês, nunca vai ter nenhum voto. Quando pastores evangélicos votaram a favor da reforma trabalhista e previdenciária, não teria voto. Eles estão prejudicando os pobres. Tiram a capacidade crítica do cara. Né? Esse é o Miguel Najib. Por quê? Porque ele sente que o espaço do filho dele estava sendo ameaçado pela ascensão social da classe trabalhadora. Eles são contra a educação sexual na escola. A educação sexual é coisa de família. Educação política. Educação de formação de opinião. Eles são contra. É a família. E aí é covardia, porque eles saem na vantagem. O filho do cara do gueto não tem nada para receber do pai. O filho do cara do bairro nobre tem. Então você tem que ser equitativo. Dá mais para quem tem menos. Eles são contra. A educação, né, a prevenção da gravidez que a escola implementou, ela evitou em muitas gravidezes. Porque muita mãe, pai não conversam com esse tipo de assuntos, eles são fechados. Aí aluno começou a gravar na sala de aula. Comunista! Dizendo que comunista é desinferno, não sei o quê. Meu, que vontade que eu tinha de ensinar os caras o que é comunismo. Né? Porque Karl Marx não escreveu as 114 obras que serão construídas pela mente dele contra o trabalhador. Ele denunciou o empresário. Ele nunca teve um emprego no capitalismo, por quê? Primeiro, ele foi perseguido a vida toda. Porque ele era um cara que pensava perigoso. Veja bem, toda vez que há um golpe militar em algum lugar do mundo, quem sofre primeiro é os comunistas. O Paulo Freire, quando veio em 64, ele foi acusado. Olha o que acusaram o Paulo Freire. É uma coisa absurda. Porque ele tinha aquele projeto de alfabetização por palavras. As palavras tinham sentido do trabalho do cara. Eu esqueço. Palavras. Ai, meu Deus. Mas no meio da alfabetização ele falava, porque você não tem casa. Né? Ele vai ensinar o cara a começar a pensar. Isso é. Né? Aí o cara. O que a ditadura já é aí? E ele vai ser exilado. É uma coisa de doido, Paulo Freire. Ó. É um subversivo, perigoso, internacional, inimigo da família, inimigo de Deus. Meu, eu vou botar a última entrevista do Paulo Freire, né? Ele disse que quando morresse ele gostaria de ser lembrado como um homem que amou muito os seres humanos, né? E ele disse que toda vez que ele andava nas favelas de Recife e lia os alongamentos de Marx, ele encontrava Jesus nas esquinas, o camarada Jesus nas esquinas. Quanto mais ele leu Marx, mais ele se aproximou do camarada Cristo, né? Muita gente não entendeu, mais tarde vão entender, né? Paulo Freire é a favor do MST, porque é um movimento social, é direito. Cristo defenderia também, porque eles são pobres. E aí tem o pastor que é contra. Eu esqueci de apresentar, eu falei outro dia desse livro aqui, Max Weber. Esse livro tem uma história legal. Max Weber, ele vai dizer que quem criou o capitalismo foi o movimento protestante, né? A Revolução Industrial é uma coisa, né? O capitalismo é outra.
Né? Max Weber disse que vai ser o protestante que vai criar o capitalismo em ética protestante, espírito capitalista. Tá? Aí você vê, tem um tal de Gustavo Gaia, que outro dia ele é um reacionário, né? Não tem o que esperar de um reacionário. Ele pegou o livro do Paulo Freire e rasgou. Né? O que é um reacionário? Né? O Maradona estava do lado da Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo, quando o Luciano Huck iniciou o grito: Ei, Dilma, vai ter NC! Ei, Dilma, vai ter uma senhora de mais de 60 anos, a presidente da República. Isso é reacionarismo puro, esse cara tem ódio. Né? Ainda hoje a Janaína Perrone estava entrevistando o PowerPoint, né? Ele chama o Lula daquele cara, aquele cara. Aí a Janaína falou: aquele cara que você está falando é o ex-presidente Lula, que foi eleito 2 vezes, que pode se eleger de novo? Ele odeia. Ele chama o cara de Nine. Né? O que o Escola do Miguel Najib propõe? O que Paulo Freire condena, que é o conteúdo bancário. Você passa pelo questionário, o cara decora e faz prova. Não, você tem que... não se forma a ideia desse jeito. A ideia se forma quando o cara entende. Então você, através da dialética, dialógica, pergunta, resposta, até o cara construir o pensamento que ele nunca mais esquece. É que nem andar de bicicleta. Quem fez isso há 4 mil anos atrás? Sócrates. O conhecimento da maêutica socrática peripatética, do passeio do conhecimento. Quando os jovens começaram a ficar estalando, começaram a questionar a autoridade do Estado, o Sócrates foi julgado. Ou você diz que o que você ensina é errado, ou você vai ter que tomar cicuta. Ele preferiu se matar do que negar o que ele estava ensinando não era correto. Jesus, subversivo. Ser subversivo é uma glória. Quando me chamam de subversivo, eu acho... subversivo é o cara que quer subverter a ordem. Que vê a desigualdade social latente. Que vê que nem eu falei do caso do policial. O policial dá um soco no moleque 12 anos na minha frente. Na época eu estava tomando uma cervejinha, hoje eu não bebo mais. Eu não aguentei. Eu fui na frente do policial e falei: você não pode fazer isso. Ele: quem é você? Eu falei: eu sou um cara que conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você está errado, o moleque tem 12 anos. Você bateria no seu filho? Bater no filho dos outros você quer, agora no seu. Aí levou para a delegacia por desacato de autoridade. Mas eu era servidor público, não cabe desacato a servidor público. E ele deu azar, porque o delegado era meu amigo, fez faculdade junto comigo. Quando chegou lá: professor, dá um abraço aqui. Aí ele tinha tomado muita cerveja. Aí o policial já começou a tremer as pernas. O que tá fazendo aqui? Eu falei: olha, o policial me trouxe pro desacato porque eu falei que ele estava errado, porque ele bateu nesse moleque da periferia, deu um soco na boca dele. Aí o policial falou: no final. O moleque falou: fez. É isso aí. O policial respondeu: e quero. Outro dia eu tô aqui, eu moro do lado de um supermercado, eu passo para almoçar, tem um policial que é amigo do meu tio, que é pastor. Né? Que meu tio não fala hoje comigo, eu falei para ele: o dia que tu me apresentar que Jesus defendeu a riqueza material no cristianismo, eu acredito em você. Ele nunca apresentou para mim, não quis mais falar comigo. Ele é teólogo, eu também sou. Aí a mulher pediu comida, eu jamais neguei comida para ninguém. Aí eu falei: espera um pouquinho que eu pegava a senhora. Quando eu voltei, ela não estava mais, ela estava do outro lado da rua. Por que a senhora veio pra cá? Porque o policial disse que eu estava atrapalhando uma mulher com quase 80 anos. Eu falei: agora a senhora vai comer comigo. Né? Aí, quando chegou na porta, o policial disse que ela não ia entrar. Eu falei: o que, polícia? Então, que autoridade, polícia, você tem para impedir que ela entre? Você quer que eu chame a polícia para você, polícia? E o cara é amigo do meu tio, o sargento. Né? Aí ele, né, viu que não dava para ele. Ela entrou, eu paguei a comida dela e saí.
Pra ninguém eu nego. Outro dia, eu tô em São Vicente, tem um moleque dependente químico, tá numa miséria, meio-dia, um moleque com as pernas cheias de pereba. Me dá um pão, moço, por favor. Eu vou negar um pão pro cara. Eu fui lá, peguei 2 pão, moça dela, dei pra ele. 2 velhinhos que estavam tomando café, dando comida pra esse vagabundo. Eu falei, irmão, antes de ser vagabundo, ele é um filho de Deus. Ele é um ser humano. Quando tava virando a esquina, o velhinho tava encostando com café pra ele. Batendo duro na consciência. Você não pode fazer isso. Você tem que ser humano. E o Paulo Freire ensina isso. Né? Ele lamenta a morte de Darcy Ribeiro. Paulo Freire... Eita, eu perdi meu brinco. Paulo Freire, ele é cristão, mas Darcy Ribeiro tentou a vida toda, mas não conseguiu ser cristão. Né? E ele lamentava que Darcy Ribeiro não estava vendo movimento sem terra, né? Que esses pastores condenam. Né? Você tem pastor... Eu vou ver se eu deixo uma reflexão. Tem uma reflexão tão bonita do Júlio Lancelotti, que quando eu vi ele falando, eu chorei. Ele fala, quando perguntam para ele qual é a sua perspectiva de vida, ele fala, sempre perder. Porque o dia que eu ganhar, eu estarei me vendendo, eu estarei do lado dessa gente corrupta, que compra, que mata, que nega, que não tem valor à vida humana. Ele é uma coisa tão bonita. Né? O Henrique Vieira também é outro pastor contestado. Né? Ele fez uma homenagem a Marielle Franco, Jesus negro favelado de Nazaré, Marielle negra favelada da Maré. Uma coisa bonita. Né? São pessoas que, sabe, é filho de Deus. Né? Os caras tentam proibir com a PL agora ensinar gênero. O que é ensinar gênero? É você ensinar que o homossexual tem que ser tratado como ser humano. Eles não querem. Né? Por isso que eu digo que é a pior filosofia política. Né? Porque o Edmund Burke, né, que é o pai do conservadorismo, optou como a mais sadia a Revolução Inglesa. Porque foi uma revolução que não teve revolução. Né? A aristocracia convidou a burguesia para ter espaço na sociedade e o povo ficou se ferrando. Por que eles condenam a Revolução Francesa? Sangrenta. Inclusive o Brasil Paralelo também condena. E ela é burguesa, hein? Ela é burguesa. Eles falam que Voltaire é de esquerda. Voltaire é liberal. Né? Por quê? Porque Robespierre, em 1791, os girondinos chegaram à conclusão que não queriam dar igualdade, liberdade e fraternidade para os mais pobres. O Robespierre se rebela. O burguês reacionário vai entrar em conflito com ele é a maioria, ele vai começar a guilhotinar. Aí vai padre, vai o rei, vai né? Tudo para guilhotina. Né? Por quê? Porque ele queria segurar direito para todos. Aí pega um Constantino, a revolução mais importante para os Estados Unidos, que escreva na Constituição, artigo 1º, 791, todos nascem livres e com direitos iguais, menos negros e índios, que não foram colocados. O reacionarismo, né, quando Abraham Lincoln chegou em 1860 à presidência, o Sul quis se separar do Norte. Veio a Guerra Civil. 1 milhão de mortos por causa do negro. Né? Abraham Lincoln pagou caro, porque ele assinou 5 dias antes, ele tinha assinado a rendição com o general Lee dos Confederados. 5 dias depois ele é assassinado. Né? E vão abrir brechas que vão marginalizar os negros a vida toda. Né? Perguntem que o cara vai comunista. Não,
Quem escravizou foram eles. Porque eles acreditavam que... Né? O Marceliciano agora estava encarando a Karina Vitral da Uni, né? Dizendo que a Uni é financiada pelo governo. Se eu tivesse lá na hora, tu para de ser canalha, pastor. Tu pegou quase 300 mil para arrumar dente. Dinheiro do povo. Esse cara já ganhou Mercedes, bens, votos de prosperidade. Onde está escrito isso? Esse cara... Como eu posso confiar em educação num religioso? Esse cara foi um dia... Ele deu azar da bexiga que ele estava no meio de antropólogo, sociólogo, historiador. Ele fala a seguinte frase, que ele acreditava que a África era amaldiçoada porque eles eram descendentes de Cã. Aí o antropólogo não aguentou. Pastor, a África é invadida desde o século XV. Eles são escravizados. No século XIX a África foi invadida, dividida, saqueada, roubada, escravizada, matada. Aí o cara deu uma aula de 10 minutos para ele. No final ele falou, eu tive uma aula. Mas ele continua repetindo a mesma ladainha. E aí ele prejudica o conhecimento do cristão. Esse livro aqui de Gessel é um dos mais importantes. E ele fala para o cara prestar atenção nele. Cadê? Guerra ao Brasil. Guerra contra o Brasil. Por que Gessé Souza fala que é importante? Porque quando a esquerda alçou o poder, ela abandonou as bases. As bases foram sendo preenchidas pelos pastores neopentecostais. Os caras fazem curso de internet 3 meses e viram pastor. Não tem conhecimento histórico, não tem conhecimento de nada. Ele é só um dogmático que conhece uma parte da Bíblia, que lê para poder ganhar dinheiro. Vai sendo descaracterizado o trabalho humano e transformado em metafísica. O cara chega na igreja, pastor, arruma emprego. Pastor, foi Jesus que deu. Jesus não deu nada. Quem deu foi a política pública. Eu fico revoltado quando o cara põe no carro lá. Esse carro foi Deus que me deu. Mas se Deus deu um carro para você, ele é um Deus perverso, porque ele deixa 6 milhões de crianças morrendo de fome todos os anos. E te dá um carro. Como é que pode? Né? Por isso que eles têm raiva que o Marx fala que a religião é o ópio do povo. Porque Marx fala que ela não interfere, ela é metafísica. O próprio Deus disse do livre-arbítrio. Né? O ser humano tem livre-arbítrio porque ele é metafísico. Não adianta, não vai mudar. Né? Aí o cara vai... se o cara é um conhecedor de Paulo Freire, quando vê um pastor vendendo feijão contra a Covid, ele vai ser acusado automaticamente de charlatanismo. Porque não é científico. As doenças que houveram na história da humanidade foram debeladas, não foi pela igreja, foi pela ciência. O avanço da sociedade vem pela ciência. Né? O cara quer conservar costumes, mas gosta de um iPhone, gosta de um carro importado. Né? Não deveria usar nem energia elétrica, porque a energia elétrica é de Tesla, e Tesla é comunista. Né? E aí gosta do conforto, mas quer preservar o conservadorismo, né? Os irmãozinhos mais pobres culturalmente, fala, o conservadorismo diz que da Bíblia não pode ser tirado nem um A, nem um I, não sei o quê. Mas não é isso. O conservadorismo é um pensamento que diz que a sociedade é estática. Pronto. Por isso que o Milton Ribeiro já diz, pobre tem que fazer faculdade. E ele é um cristão. Quem tem que fazer faculdade é a classe média que paga imposto. Onde está escrito isso? E aí, quando eu vejo um cara chamando Lula de ladrão, de corrupto, o quê? Eu digo para ele, meu irmão, se tu estivesse há 2.000 anos atrás naquela fila lá em frente a Jesus, tu ia gritar a liberdade de Barrabás. Porque é um povo ingrato.
cara tá sofrendo hoje, mas o Lula que é o ladrão. Orçamento secreto. Teto de gasto passa 1 trilhão e 400 bilhões de dólares para os banqueiros. Não é corrupção. Gasolina deu 101 bilhões para 1.500 e 6 bilhões para 216 milhões de brasileiros que pagam a conta. Isso não é corrupção. Cadê a Janaína Pascoal? Ela apresentou um pedido de impeachment por causa de uma pedalada fiscal que a Dilma foi inocentada. Cadê os pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro? Ela não está preocupada com corrupção, ela tem ódio de classe porque ela é conservadora, é que nem o Kim Catacoquinho. Vê se ele saiu quando Michel Temer foi enquadrado por corrupção passiva e formação de quadrilha. Vê se o MBL foi pra rua. Não foi porque eles não estavam preocupados com corrupção. Eles só queriam tirar a esquerda do poder. E hoje eles estão pagando o preço que eles merecem. Comecemos a refletir e transmitir as ideias. Moralmente, o pobre trabalhador não tem direito de votar em partido de direita. Ele nunca te deu nada. Um banco não tem sentimento nenhum pelo pobre. Ele dá 6% de juros na poupança e coloca 400 de cartão. Michel Temer queria ser a ponte do futuro, filho dos direitos. Cadê a ponte, a pinguela do futuro? Hoje, se o trabalhador não tiver emprego estável, ele vai pedir esmola com 70 anos. Quem vai fechar o carro com 70 anos? Mas o Jair Bolsonaro tirou militar, tirou juiz, tirou deputado, tirou esposa de militar, tirou toda a elite. Quem está pagando a conta é só pobre. Aí o cara defende Estado mínimo. Estado mínimo, acorda, cara, paz. Estado mínimo é para sobrar mais orçamento